Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal A Ciência para Aprovação. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Chagas e eu quero te ajudar nessa caminhada rumo à conquista do seu cargo público. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo por todo o Brasil, em especial aqui no estado de Goiás. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Então vamos lá, para a tela do computador para mais uma aula. Bem, pessoal, por aqui mais uma vez o professor Chagas, e hoje para dar continuidade ao nosso estudo da Lei Orgânica do Distrito Federal, nossa aula número 5. Hoje nós estudaremos do artigo 20º ao artigo 24º da Lei Orgânica. Vamos lá, artigo 20º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, aquele terceiro, aquele cidadão que se sentir prejudicado por uma entidade de direito público ou uma entidade de direito privado ou prestador de serviço público do Distrito Federal, ele pode pedir uma indenização. Então o GDF pagará essa indenização independente de dolo ou culpa. Depois, o GDF cobrará do agente tudo aquilo que pagou aquela pessoa que se sentiu prejudicada ali por aquele ato lesivo. Vamos lá. Artigo 21º. É vedado discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando contra órgãos públicos do Distrito Federal nas esferas administrativa ou judicial. Prestaremos bastante atenção nesse artigo 21, aqui fala que é vedado a qualquer pessoa. Essa pessoa pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, que está litigando, ou seja, que tenha movido ou esteja movendo uma ação judicial contra os órgãos públicos do Distrito Federal. Ele não pode ser prejudicado de maneira nenhuma, ou seja, no caso de uma licitação, ou no caso de ele ter passado ali em um concurso público e por ele já ter movido uma ação contra o GDF por um determinado ato lesivo ali à sua pessoa, ele não pode ser prejudicado ali, por exemplo, na hora de entregar as titularidades do concurso público, eles eliminarem aquele candidato, tipo, por ter prejudicado o GDF de alguma maneira. Isso é totalmente proibido. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que se considerarem prejudicadas poderão requerer revisão dos atos que derem causa a eventuais prejuízos. Artigo 22º. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Distrito Federal, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, deverá obedecer também ao seguinte. Inciso 1º. Os atos administrativos são públicos, salvo quando a lei, no interesse da administração pública, impuser sigilo. Ou seja, todos os atos são públicos, porém, há uma exceção naqueles que dizem respeito à segurança pública e à segurança nacional. Esses atos eles não podem ser públicos. Inciso 2º. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade da autoridade competente ou servidor que negar ou retardar a expedição. A administração ela é obrigada a fornecer a certidão ou cópia desses documentos para a pessoa defender ali um interesse pessoal ou entrar com ação popular contra alguma irregularidade ali que ele achou que foi cometida por algum dirigente ou alguma pessoa ali ligada a algum órgão público. Então ele tem direito a receber dos órgãos esses documentos que lhe propõem a defender seu interesse ou prestar uma ação popular. Inciso 3º.
é garantida a gratuidade da expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal. Na redação anterior era garantida a expedição da cédula de identidade. O GDF faculta-se apenas a fornecer a primeira identidade. A segunda via, o usuário terá que pagar por ele. Quarto, no processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório e a ampla defesa, e o despacho ou decisão motivada. Aqui, o processo administrativo contra um servidor, ele tem como os requisitos de validade o contraditório e a ampla defesa, ou seja, tem que oferecer ali ao servidor possibilidade dele se defender daquela acusação, e a ampla defesa pode o mesmo funcionário se defender ou contratar um advogado para que faça isso, de forma mais profissional. E o despacho ou decisão tem que ser motivado, tem que haver a motivação para que esse processo administrativo possa ser aberto. Quinto, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente pelo erário, obedecerá ao seguinte: a linha A, ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público. Então, isso aqui nem precisa explicar. A linha B, ser suspensa por 90 dias antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público. Sexto, a todos são assegurado a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, ou seja, tem que ser dentro de um prazo legal, não pode nem acelerar e nem atrasar esse procedimento. Parágrafo 1º. Os poderes do Distrito Federal, com base no Plano Anual de Publicidade, ficam obrigados a publicar nos seus órgãos oficiais quadros demonstrativos de despesas realizadas com publicidade e propaganda, conforme dispuser a lei. Parágrafo 2º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar trimestralmente no Diário Oficial do Distrito Federal demonstrativos das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, valor e a finalidade conforme dispuser a lei. Aqui são aquelas placas que nós vemos sempre que o governo está prestando uma obra ali, com o nome da empresa que está fazendo a obra, com os valores, os prazos para que aquela obra seja entregue. Então, é a publicidade dos atos. Tem que ser demonstrados ali, tanto através daquelas placas informativas, como também no Diário Oficial do Distrito Federal. Parágrafo 3º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar mensalmente nos seus respectivos sítios oficiais na internet demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos, de forma clara e compreensível ao cidadão, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, do valor, da finalidade conforme dispuser a lei. Aqui é o princípio da transparência. Quando pesquisamos ali nos portais da transparência dos órgãos públicos, vemos ali todas as despesas com pessoal, com material e assim por diante. Parágrafo 4º. A lei deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, primeiro, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços públicos. Ou seja, os serviços públicos têm que estar constantemente sendo avaliados ali pelos usuários,
Por isso que às vezes quando a gente chega numa repartição pública, tem ali para você uma caixinha para você deixar ali o que você achou do atendimento, ou quando você liga no órgão da administração pública, sempre após a ligação pede para que você espere para fazer uma avaliação da prestação do serviço, do atendimento. Inciso 2º. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10º e 33º da Constituição Federal. 3º, a representação contra o exercício negligente ou abuso de cargo, emprego ou função na administração pública. Artigo 23º. A administração pública é obrigada: primeiro, atender aos requisitos judiciais nos prazos fixados pela autoridade judiciária. A administração pública fica obrigada a fornecer esses dados à autoridade judiciária. Segundo, fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias úteis, independente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres para defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo, ou seja, aquilo que eu falei para os senhores anteriormente, que a administração pública ficou obrigada a fornecer esses documentos para a pessoa defender os seus interesses ou o interesse coletivo, através da ação popular, para invalidar algum ato administrativo ali que venha lesar o erário, os cofres públicos. Parágrafo único. A autoridade ou servidor que negar ou retardar o disposto neste artigo incorrerá em pena de responsabilidade, excetuado os casos de comprovada impossibilidade. Ou seja, o servidor que negar ou retardar a cumprir os prazos legais de entrega desses documentos, ele pode incorrer nos crimes de responsabilidade, que importa a suspensão ali dos direitos políticos e também fica inabilitado ali para nova investidura no serviço público. Artigo 24º. A direção superior das empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades de economia mista terá representantes dos servidores, escolhidos pelo quadro funcional para exercer funções definidas na forma da lei. Ou seja, sempre na direção dessas empresas públicas, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista, sempre terá representantes dos servidores efetivos ali, escolhidos pelo próprio quadro funcional para exercer alguma dessas funções aí definida na forma da lei. Tem que haver uma lei definindo qual a função que esse servidor que foi escolhido pelo quadro de servidores efetivos irá exercer ali dentro daquele órgão ou daquela entidade. Bem, pessoal, mais uma aula da Lei Orgânica do Distrito Federal. Espero que todos tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Um abraço. Bem, gente, essa foi mais uma aula. Se você gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Muito obrigado, um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!